Pessoal, hoje a gente está começando uma série nova e o nome da série é Fé Inteligente. Fé Inteligente e é uma temática diferente, né? Eu até estava pensando depois, aí ó, Fé Inteligente. Essa vez deu certo o projetor, né? Às vezes fica meio apagado, mas hoje deu certo, graças a Deus. Vocês podem ver que tem um quadro branco aqui, eu espero conseguir usá-lo. Vou dar uma de professor hoje, mas essa não é a intenção. Eu vou passar alguns pontos só que são bem interessantes que a gente vai conversar nessa noite. E assim, a gente vem de duas séries que a gente tem falado muito sobre a presença de Deus. A gente tem enfatizado muito isso. E eu até fiquei pensando nisso, né, orando, depois até conversando com a Raquel, porque essas duas séries que a gente fez foi muito profundo mesmo. A gente falou sobre o raso não me satisfaz, né? O raso não me serve mais, perdão, falei errado aí. E depois a gente passou sobre uma série do Espírito Santo. A gente ministrou 4 ou 5 mensagens nessa temática, né? Semana passada também o Russo ministrou, né, o Thiago Russo ministrou a respeito de evangelismo e também foi essa mesma pegada mais missional e foi muito legal. Mas a gente vem falando sobre a presença de Deus e sobre a importância, a gente falou sobre sobrenatural, né, desde o começo do ano a gente tem dado esse enfoque. E a gente já estava orando sobre isso, a gente falou, vamos fazer uma série um pouco mais prática talvez, partindo mais para a vida cotidiana, para a cultura, né, ainda mais pensando que daqui a pouco a gente tem um stage, o Davi vai estar aqui, o Davi Lago vai estar aqui, e vai ser muito legal. Então a gente pensou nisso, mas daí ontem teve o culto, eu até fiquei pensando, será que eu devia ministrar sobre a presença de Deus também? Será que eu devia caminhar dessa mesma pegada? Mas daí Deus falou muito forte com a gente continuar com essa série, e a gente quer começar então essa temática de fé inteligente. E quando eu falo sobre fé inteligente, eu não estou falando, né, simplesmente, nós vamos falar sobre defesa da fé, nós vamos falar um pouco sobre apologética, até hoje nós vamos falar, mas a ideia é você entender que você precisa ter uma fé coerente, entender o que você crê, entender a importância de você, não só de conhecer a palavra, de amar a palavra, e também amar a presença, são as duas coisas, mas é uma fé que não é cega, é uma fé que ama a presença, ama a palavra, mas é uma fé que consegue dialogar com as pessoas, consegue conversar com as pessoas, né? Você sabe que quando você vai para conversar com seus amigos, para pessoas às vezes que são descrentes, ou mesmo que não tem nenhum tipo de conhecimento a respeito da palavra, você tem que saber conversar. Você tem que saber se expressar, você tem que saber dialogar, você tem que conseguir conversar com as pessoas. Então, a intenção então de falarmos a respeito de fé inteligente dessa série é falar sobre uma série uma fé que é pensante, uma fé que pensa, que ama a presença, eu também vou falar sobre isso, mas é uma fé que se preocupa em conseguir dialogar com o mundo e mostrar o amor e a verdade de Deus ao mesmo tempo. Uma fé que é bíblica, uma fé que crê no agir de Deus, mas é uma fé que se comunica. E a gente vai passar por pelo menos 4 mensagens, né, nessa série. Nós vamos falar hoje a respeito, né, principalmente de 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 17, onde Pedro usa a expressão, né, sobre responder os questionamentos que o cristão recebe. Né, e essa palavra responder tem a ver com a palavra apologia, que vem a ideia de defesa. A gente vai falar sobre isso nessa noite. Na próxima mensagem a gente vai falar sobre por que Jesus. Jesus é superior do que qualquer outro Deus nesse mundo. Por que Ele é? Será que Ele é o único caminho? Será que existem vários caminhos para Deus ou não? Ou é só Jesus? A gente vai trabalhar nessa temática, lógico, não no formato de aula, né, porque tem a ver com até a matéria que a gente trabalha, mas que eu trabalho no Interns, mas de maneira como uma palavra, né? Na terceira mensagem a gente vai falar a respeito de Deus, a temática vai ser Deus no banco dos réus, né? Tem um livro do C.S. Lewis que ele fala, que é o título do livro é esse, Deus no banco dos réus, e a gente vai falar sobre Deus se importar com o mundo. Deus se importa com o mundo? Se Deus se importa com o mundo, por que existe tanto mal, tanto problema, tanta tristeza, tanta destruição? Como a gente fala, né, e como a gente apresenta Cristo entendendo essa realidade e comunicando isso para as pessoas. Porque esse é um dos maiores questionamentos da humanidade. Na quarta mensagem a gente vai falar sobre verdade, e na quinta nós vamos falar sobre o cristianismo ser contrário ou não ser contrário à ciência. A gente vai conversar sobre essa temática e dialogar sobre isso. E vai ser uma série de 5 mensagens trabalhando essa temática. Beleza? Eu vi essa necessidade, por quê? Porque a gente tem o Antítese lá, tem o curso que nós trabalhamos, eu ministro uma aula sobre essa temática no Interns, e muitos dos meus amigos, até pastores, igrejas, têm me chamado para falar sobre esse assunto. Eu fui recentemente na igreja da cidade, preguei sobre isso, fiz um podcast sobre isso,
o pessoal tem me chamado, e até para nós aqui, a gente nunca tinha feito uma série sobre esse assunto. Então a gente falou, nós precisamos conversar sobre isso, né? Não é só o curso em si, mas de maneira como uma pregação mesmo, né? Expondo, né, na palavra essa realidade. Então a gente vai trabalhar isso. Essa tarde foi bem rápido, a gente abriu uma caixinha de pergunta e surgiram algumas perguntas lá no Instagram e basicamente era sobre essas dúvidas, as dúvidas que vêm. Quais são as maiores dúvidas, talvez do questionamento, né, os questionamentos que o homem tem sobre essa temática de Deus, talvez. Né? E daí surgiram algumas perguntas lá, eu quero até ler para vocês. Primeiro, vinculado à série até, né, o que é uma fé inteligente, acabei de explicar. Por que ter uma fé inteligente? É preciso realmente eu defender a minha fé? Será que Deus precisa ser defendido? Daí surgiu outras, né, também. Como Deus se importa com o mundo se Ele permite toda a maldade? Né? Como é possível isso? Né? Daí, acho que foi até, enfim, perguntaram sobre a diferença entre calvinismo e arminianismo, não é essa a temática, não vou falar sobre isso aqui, mas sobre salvação, né? Vieram alguns questionamentos a respeito disso. O que acontece no inferno, no céu? Né? Qual que é a temperatura do inferno? Qual que é? Surgiram algumas perguntas meio retardadas lá, mas tudo bem. Outras nem tanto. Mas a ideia, assim, é que muitas perguntas, se você for e você tiver, talvez, principalmente na academia, se você for para as faculdades, vai surgir várias perguntas para você. Como é possível Noé, na época dele lá, ele juntou todos os animais, colocou na arca, passou lá tantos dias lá e os animais todos que estavam para fora, as pessoas morreram. Como é que você consegue responder isso? Como que Adão e Eva são os únicos, né, os seres humanos, e deles saíram toda a raça humana? A Terra tem realmente 6.000 anos ou não tem? Né? Deus criou o mundo inteiro em 6, 7 dias ali. Ou não é? É tudo folclore, essa parte é histórico, não é? A Bíblia é um livro histórico, ou só um livro teológico, ou é um livro poético? Como que a gente consegue dialogar? Como que a gente consegue conversar? Né? E essa temática, eu fiz mais essas perguntas, aí, abri a caixinha de perguntas, mais porque, sim, nós temos perguntas. As pessoas têm. Se você for conversar, as pessoas têm perguntas. E essas dúvidas chegam e muitas vezes nós como cristãos não sabemos responder, ou a gente não pensa nelas. E muitas vezes as pessoas têm essas perguntas. Ou às vezes surgem as perguntas para nós e a gente simplesmente ignora. Né? A gente ignora, a gente deixa para lá. Mas eu quero te lembrar que nós somos convidados a não termos nós temos uma fé inteligente, uma fé que pensa. Uma fé também, lógico, nós somos cristãos que amamos a presença de Deus, confiamos no poder de Deus, no agir de Deus, né? Nós confiamos que Deus vai fazer mais. Nós cremos que, por exemplo, que num evangelismo a gente pode não simplesmente dialogar, mas podemos impor as mãos sobre os doentes e cura acontecer, um milagre acontecer. Isso é um testemunho vivo, mas é verdade, você pode olhar para a palavra e você percebe os apóstolos dialogando com a cultura. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo vivia vários milagres, tinha várias curas e muitas coisas aconteciam. Você tem Paulo em Atos capítulo 17, em Atenas, conversando no Areópago. E ele cita, inclusive, na sua fala, muitos filósofos do seu tempo. Ele cita pessoas que, para aquela comunidade, para aquele lugar, era como se dialogar e conversar com a cultura. Mais uma vez, sem menosprezar o agir de Deus, mas ele conversava. Você vê também Paulo conversando com os governadores, né? Se você for até na história da igreja, você vai perceber alguns pais da igreja que escreveram a respeito para os imperadores, para o Senado, por exemplo, romano, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Então você vai lá, você estuda a história da igreja, a gente estuda na aula de a história da igreja aqui no Interns, né? E a gente estava passando essa semana pelos pais da igreja, os apologistas ali do 2º, 3º século, no período onde houve várias perseguições. Nós tivemos aí pelo menos 10 perseguições dos cristãos entre o ano da igreja primitiva e o ano 318, 320, quando Constantino, por exemplo, estabelece o cristianismo como religião oficial. Nesse período, os cristãos e pais da igreja escreveram para os governadores, para os imperadores, para o Senado. Existiam várias acusações dos cristãos. Que os cristãos, por exemplo, eles eram ateus porque eles não tinham templos, não tinham sacerdotes, que os cristãos eles viviam incesto, porque eles se chamavam de irmãos, eles eram canibais, porque eles comiam
né, o corpo de alguém, o sangue, tomavam sangue de alguém. Como que toma sangue? Naquela época, eram vários questionamentos. E esses pais da igreja dialogaram, explicaram para a cultura o que era tudo aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque é possível nós termos essa realidade, vivermos essa realidade. Amarmos as pessoas, dialogarmos com as pessoas, cremos no poder de Deus, mas ao mesmo tempo a gente conseguir conversar. Eu creio isso de todo o meu coração. Então, essa vai ser a temática um pouco da série. E eu queria já começar dizendo isso aqui, esses não vão ser meus 3 pontos, mas estabelecer já de primícia, né, que uma fé inteligente, eu queria que projetasse, se o Will puder me projetar. Primeiro, uma fé inteligente, né, é uma fé que não exclui o poder de Deus. Presta atenção, a gente tem a tendência ou de ser muito cético. Se você for olhar as correntes cristãs, você pega uma visão mais reformada, cristãos talvez mais tradicionais, ou é uma linha muito cética de você não confiar no poder de Deus, somente no conhecimento, entendimento, buscar, né? E eu falo para dialogar, ou você tem a tendência de só buscar o agir de Deus. É só o sobrenatural, é só oração em línguas, é só batismo do Espírito Santo. Mas é possível nós dialogarmos, nós vivemos as duas coisas na nossa vida e nossa caminhada cristã. É possível a gente ter um cristianismo inteligente, um cristianismo que dialoga, que estuda, que entende as dúvidas, os questionamentos, e um cristianismo de poder, que foi o que a gente viveu ontem à noite. É possível a gente ver as duas coisas acontecendo. É possível num evangelismo, como acontece nas nossas sexta-feiras, quando a gente vai conversar lá com os estudantes da UEL, por exemplo, os caras tudo maconheiro, mó loucão, já conversei com uns caras muito doidos lá. Você conseguir conversar com os caras bem, de maneira intelectual, falando até a linguagem deles, mas ao mesmo tempo impor as mãos e declarar que uma cura vai acontecer. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas precisam caminhar juntas. E até em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando Paulo fala, né, eu não me envergonho do evangelho, né, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Quando fala sobre poder, não é simplesmente só cura, por exemplo. É as duas coisas. É as duas coisas, porque até o milagre aponta para a salvação. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre é uma porta para que uma pessoa receba a salvação. Nós precisamos crer nisso. Segundo ponto que a gente precisa estabelecer, né, uma fé inteligente não ignora as dúvidas. Deixa eu te falar uma coisa. Dúvida não é a mesma coisa que incredulidade. O pecado da incredulidade é um pecado, é algo sério, porque a incredulidade nos leva à apostasia. A incredulidade tem a ver com uma dúvida de coração, um coração de pedra que resiste à verdade, não se submete à verdade e não depende da verdade. Agora, a dúvida faz parte de todo ser humano. Todo ser humano tem dúvida, inclusive os cristãos. Não é porque nós fomos salvos por Jesus, né, que nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, que nós sabemos quem Jesus é, nós conhecemos a Bíblia, que nós vamos deixar de ter dúvidas. Nós temos dúvidas, e as dúvidas não podem ser ignoradas, assim como as pessoas também têm dúvidas. Né? E o que acontece muitas vezes, historicamente até dentro da igreja, o que aconteceu durante muito tempo, é que você não podia ter dúvida. Não podia ter dúvida, você não podia perguntar, você não podia questionar nada. A dúvida era colocada debaixo do tapete, varrida, né, debaixo do tapete. Durante muito tempo, as respostas vieram muito prontas para nós. Só que a nossa geração, e eu faço parte, né, me coloco dentro aí, a gente não recebe qualquer resposta, qualquer tipo de resposta. O que eu estou pregando hoje para você pode ir na internet, em 5 minutos, bater no Google, você vai encontrar várias outras visões a respeito do que eu estou falando. Agora, inclusive, pregações até muito melhores do que as minhas aqui. Você vai encontrar de tudo. O ponto o que eu quero dizer é que nós temos dúvidas, e as dúvidas são importantes. Por que elas são importantes? Porque elas fortalecem a nossa fé. Conduzidas para o lugar certo, dependendo de Deus, nós podemos fortalecer a nossa fé. É lógico que tem algumas coisas que nós nunca vamos encontrar respostas. Não tem como. Chega um momento onde a fé, ela precisa ser colocada num patamar de uma fé, não que é cega, mas é uma fé que confia no invisível. Que confia no Deus. Por quê? Porque até mesmo a ciência não tem a resposta para todas as coisas. Nós temos várias teorias para muitas coisas na ciência, mas no final são só teorias, porque ninguém estava, por exemplo, no início do mundo
no início do universo lá, ninguém estava lá. São teorias a respeito do que aconteceu. O que a gente pode, sim, é encontrar algumas evidências, conseguir construir uma fé robusta, inteligente, que ama a Deus de todo o coração, mas que não não ignora as dúvidas. É uma fé que não cai na incredulidade. E por último, para mim, deixa eu já até estabelecer isso, uma fé inteligente é uma fé missional, é uma fé evangelística. E quando eu falo fé inteligente, estou falando até de apologética, porque muitas vezes quando você usa o termo apologética, ou defesa na fé, você pensa em alguém discutindo, brigando, forçando goela abaixo nas pessoas uma verdade, né? A verdade do evangelho. E não é assim. A verdadeira apologética, primeiro, ela vai te defender das dúvidas que você tem, então vai fortalecer a sua fé. E segundo, ela serve para a pregação do evangelho, sempre. A pregação do evangelho é mostrar o amor de Cristo, é mostrar o que Cristo veio fazer na terra, que Ele veio salvar, curar, né, os perdidos, amar as pessoas. Essa é a nossa posição, nunca brigar, nunca... porque a gente tem até algumas pessoas que falam assim, mas Deus não precisa ser defendido, não precisa ser defendido. Não é essa a ideia de Deus precisar ou não precisar ser defendido. A ideia é nós respondemos, porque a palavra apologia, que vem na palavra defesa, que Pedro vai usar, a gente já vai falar sobre ela está falando sobre uma resposta que as pessoas precisam escutar. E essa resposta é o quê? Cristo. É Cristo. As pessoas encontrando Jesus em tudo aquilo que nós formos falar. Nós precisamos entender isso. Isso é uma fé inteligente. Amém? Estão comigo aí? Então, eu queria só colocar já, porque são 3 pilares que eu não poderia deixar de falar nessa noite ou ignorar, né? De ser uma fé inteligente. Agora eu queria que você abrisse comigo, se você está com a sua Bíblia aí no celular, ou eles vão projetar aqui, né? Nós vamos falar então, nós vamos ficar no texto de 1 Pedro, do capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 16. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 16. Na verdade, eu pedi para eles colocarem o quadro aqui, eu não tinha programado, eu tive uma ideia, falei, vamos colocar ali, depois talvez escrever uma coisa ou outra, mas vamos ver se eu vou usar. Nas próximas eu garanto que eu vou, mas nessa, é que eu escrevi a maioria tudo no slide, então tá tipo assim, tá meio... Eu não teria escrito no slide, eu vim aqui e dava uma de inteligente e tal, escreveria, mas não vai dar hoje. Mas vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Vamos lá, eu vou ler, daí eu vou tirar os pontos importantes desse texto. Fala assim, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Sejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 16. Amém. Quando você olha, eu acho que eu coloquei em negrito, aquela parte, estejam sempre preparados, né, para responder. Esse é um versículo bem clássico. Pedro ele vai falar, e a palavra responder que Pedro usa ali, no grego, é a palavra apologia. Da onde vem a ideia de defesa. O que é essa defesa? O que é essa apologia que Pedro está falando? É uma defesa fundamentada, é uma explicação inteligente. Né? Ele fala isso, porque até a apologética você vai encontrar em outras religiões. Mas é a cristã, né? Quando eu falo apologética cristã, a defesa cristã é que você encontra mais conteúdo. E o que Pedro está falando, basicamente, é a gente saber responder às pessoas. Saber dialogar com as pessoas, saber conversar com as pessoas. Né? Eu queria, então, desse texto, tirar 3 verdades, depois a gente vai falar sobre cosmovisão cristã aqui, mas eu queria tirar pelo menos 3 verdades aí que eu acho que chamam muita atenção para mim nesse texto que Pedro deixa para nós. Né? Primeiro, a gente percebe nesse texto, até introduzido o contexto, acabei não falando sobre o contexto, a carta de 1 Pedro, Pedro, diferente de Paulo, não era um cara que talvez tinha tanto entendimento doutrinário, ele tinha, com certeza, conhecia a doutrina, mas ele não se preocupa em escrever
a doutrina propriamente dita. Por exemplo, você olha para o livro de Romanos, é pura teologia, é muito conteúdo, é muito maçante, tem muito assunto. Você vai estudar cada capítulo, fala sobre uma coisa. Paulo, ele é muito minucioso em escrever, né? Você pega as cartas, até as outras cartas que Paulo deixa, Efésios, enfim. A carta de 1 Pedro e 2 Pedro, ele é mais prático. Pedro, ele enfatiza de maneira geral a doutrina, mas ele enfatiza muito a vida cristã, a prática cristã. O que o cristão deve ou não deve viver. Ele não se preocupa em falar a respeito de uma doutrina específica. Ele fala de maneira geral. E essa carta ela foi escrita bem próximo da época que Pedro, inclusive, faleceu, morreu. E ele morreu martirizado. Sabe que dos 12 ou 11 que caminharam com Jesus, a gente sabe que só João permaneceu vivo. O resto, todos os outros apóstolos foram mortos. Falam as tradições na história da igreja, vão falar que todos os apóstolos morreram. Por quê? Porque, como eu falei antes, teve várias perseguições. Os cristãos foram mortos. Paulo e Pedro mesmo foram mortos perto ali da perseguição de Nero. E Pedro, quando escreve esse contexto, ele escreve para uma igreja que estava sendo perseguida. E o primeiro fator importante que a gente tira aí desses versículos que a gente falou, é que as circunstâncias não podem ser uma desculpa para mim e para você não respondermos as perguntas das pessoas. Primeira coisa que a gente consegue perceber. Pedro ele vai falar assim, ele fala, versículo 13, todavia, mesmo que venham a sofrer por causa da sua prática da justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Quer dizer, por que ele está falando isso? Por que Pedro está falando a respeito disso? Por quê? Porque os cristãos estavam com medo. Os cristãos não poderiam falar para as pessoas que eles eram cristãos. Se eles aparecessem, eles não tinham templos como nós temos hoje, não existia liberdade religiosa, o cristianismo era visto como uma seita paralela ao judaísmo, só que diferente do judaísmo, o cristianismo ele se expandia. Por quê? Porque ele evangelizava. Os cristãos não paravam de falar. As outras religiões não incomodavam, primeiro, o Estado romano, por quê? Porque as outras religiões tinham vários deuses. Então, para os romanos, era como se mais um deus se agregasse ao império. Então, não teria problema. Os cristãos, primeiro, eles não adoravam a César, porque eles não viam o César como Senhor. E segundo, o que mais incomodava, eles pregavam. Eles dialogavam. Eles falavam. Aonde eles estavam multiplicando. A igreja crescia, e crescia, e crescia. E quanto mais tinha perseguição, mais crescimento a igreja vivia. Olha para Atos capítulo 7, que é o início da perseguição. A primeira perseguição que acontece. Quando Estevão é morto lá, pelo Sinédrio, o que acontece? Acontece talvez a primeira diáspora da igreja, da história ali do cristianismo primitivo. Todo mundo sai, todo mundo é espalhado. Filipe, ele vai, conversa com Etíope, depois ele sobe para Samaria, e depois você percebe a igreja se expandindo. E em 3, 4 décadas, a igreja já estava em todos os continentes que Roma tinha controle. Não só Roma, porque é dito, por exemplo, que Tomé evangelizou na Índia, para você ter ideia. Alguns cristãos, se eu não me engano, lá para 1400, 1500, quando estava nas rotas para tentar chegar na Índia, os cristãos aportaram ali próximo ao sul da Índia e chegaram lá e foram pregar. E quando eles foram pregar, eles falaram, não, a gente já sabe sobre isso. Tem uma igreja aqui de um homem chamado Tomé. Por quê? Porque Tomé tinha chegado na Índia para pregar a palavra. É dito a tradição, é quase certeza que isso realmente aconteceu. Então você percebe que os cristãos não paravam de pregar, velho. Eles não paravam de pregar. Era uma verdade pulsante. E Pedro enfatiza isso antes de morrer. Pedro é morto, pela tradição também, de cabeça para baixo. Porque ele foi morto, crucificado, e ele disse no final da sua vida que ele não queria morrer como seu Senhor. Então ele morre de cabeça para baixo. Mas antes de morrer ele deixa isso, olha só, não fiquem amedrontados. Não temam. Mesmo que maltratem vocês, mesmo que vocês forem zelosos na prática do bem, não se preocupem com isso. Qual que é a aplicação que nós fazemos para nós hoje, então? Meu amigo, você não pode se importar de se envergonhar, você não pode se importar de pregar a palavra onde quer que você esteja. Mesmo que a sua reputação esteja em jogo, porque a sua vida ainda não está, a gente não sabe como vai ficar no futuro, como vão ser as coisas, Mas no Brasil nós temos liberdade religiosa. A gente pode pregar quando a gente quiser.
Por que será que os países onde mais cresce o cristianismo é onde mais tem perseguição? É meio que não faz sentido, né? Você olha para a China, para os países muçulmanos, lá para a janela, como é que é? 1040 que chama, né? Não sei se é assim esse termo que é usado, mas é uma janela onde os países de mais perseguição é onde mais cresce a propagação do evangelho. Por que será? Por causa desse entendimento. Eu não me importo. Eu e você precisamos ter essa mesma urgência. Pregar a palavra, independente da circunstância. Defender aquilo que eu acredito. Cada vez mais, mas agora eu não vou falar sobre ideologia política, não vou falar sobre política aqui, mas é verdade que algumas ideologias são muito contrárias àquilo que nós cremos. Pode ser que para alguns, né, não seja, você discorde de mim, mas cara, você pode olhar para essas correntes, principalmente de esquerda, e eu não estou aqui para falar mal de partido político, tá? Mas se você olhar para a raiz do marxismo, se você olhar para aquilo que Karl Marx escreveu, por exemplo, lá nos seus escritos, as críticas que ele fazia, por exemplo, ao cristianismo, as críticas que ele fazia à família, a visão que ele tinha da religião, e principalmente do cristianismo, é absurdo. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso, talvez tenham pessoas aqui que tendem mais para um lado, para o outro, eu não estou aqui dialogando, falando, eu sempre falo isso no Interns, eu sempre vou continuar falando isso, ideologia não salva um país. O que salva um país é Jesus sendo pregado. Não é direita nem esquerda, não é uma pessoa que vai resolver o problema do nosso país. É o Cristo sendo pregado e as pessoas sendo transformadas de dentro para fora. Você não vai resolver questões ideológicas, você vai resolver com Jesus. Então eu não estou falando de direita aqui. Eu estou falando que no cerne, né, da visão marxista, principalmente materialista, o materialismo, né, dialético de Karl Marx, você vai perceber que ele é uma visão totalmente oposta. E todas as visões que vieram, que são de corrente materialista, existencialista, principalmente uma corrente humanista, sempre são contrárias à palavra de Deus. Porque, na visão desses caras, tem a ver com uma manipulação de massa. Para eles, a religião é como se fosse uma manipulação. E realmente foi, durante muito tempo. Se você olhar para a história, eu tenho várias críticas com relação à igreja. A igreja manipulou durante muito tempo. Mas você não resolve destruindo tudo. Você resolve aprendendo. Você resolve olhando para trás, né, e mudando. E meu ponto é, vai chegar um tempo onde nós vamos precisar mostrar a nossa fé para as pessoas, de maneira com amor, com sabedoria, e eu estou falando aqui para cristãos. Se você faz parte do Ministério de Jovens da Igreja de Nova Aliança, estou te falando, nós precisamos pregar a palavra com entendimento. Amém? Segundo, Pedro deixa claro, eu falei isso, né, antes agora, 1 Pedro e 2 Pedro são livros muito práticos. Pedro, com a ajuda de Silvano, que foi um cara que, provavelmente o escriba lá, que escreveu com ele não se aprofunda em nenhuma doutrina específica. Mas uma das coisas que ele fala, que é muito importante, ele fala sobre o poder da santidade da nossa vida. Ele fala assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, antes do versículo 13 que nós lemos agora, ele fala assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. O que Pedro está falando aqui para nós? E depois ele vai falar, ele fala aqui, né, no final principalmente, contudo façam isso com mansidão. Ele fala, estejam sempre preparados, respondam as perguntas, mas façam isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência. O que Pedro está falando aqui? Não adianta você falar uma coisa e viver outra. Se você não vive de maneira santa, se você não vive de maneira coerente, o que adianta você pregar uma coisa, você falar para as pessoas, você vomitar informação, mas se você não vive isso? Como vamos testemunhar de Jesus para as pessoas do nosso trabalho, se nós não vivemos o que nós pregamos? Como vamos falar para as pessoas, amar as pessoas, conversar com as pessoas, se a gente faz um monte de coisa nas nossas noites, e estou sendo bem direto aqui em falar, né? Que influencia a nossa vida, nosso tempo com Jesus. O que adianta?
O que adianta a gente vir num culto como ontem, cheio de Deus, receber algo poderoso da parte de Deus, se nas nossas madrugadas a gente está caindo das mesmas coisas, nós temos pecados de estimação? O que adianta? Pedro dá essa ênfase, olha só, a vida de vocês fala muito mais, o testemunho fala muito mais do que as suas palavras. Então, se você vai pregar, né, faça com mansidão, mas tenha uma vida santa, tenha uma vida de santidade. Pedro, ele fala, no início da sua carta, estava lembrando aqui, capítulo 1, versículo 13 até o 16, ele fala assim, portanto, e é uma parte que fala sobre santidade, né? Portanto, estejam com a mente preparados, prontos para agir, sejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem-se amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, ou sede santos, porque eu sou santo. Pedro cita o Antigo Testamento. Meu ponto aqui é, a santidade é algo necessário. Se vamos pregar, se vamos fazer uma defesa de Deus, que é o que a série, a proposta é falar sobre termos uma fé inteligente, que conversa com as pessoas, antes, nosso coração, as nossas motivações, nosso verdadeiro entendimento, aquilo que a gente está passando e vivendo, nós precisamos ter esse conceito bem fundamentado. Terceiro e último ponto, sempre estar preparado. Sempre estar preparado. Mais uma vez, Pedro, vou ler de novo, versículo 14, estejam sempre preparados para responder qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Preparo. Por que Pedro ele enfatiza o preparo aqui? Por que Pedro usa a palavra preparo? Qual que é a importância do preparo para o cristão? Por que é importante? Porque o preparo é algo diário. É como ir na academia. Adianta ir na academia só uma vez na semana? Talvez para alguns que conseguem aí e tal, beleza, tudo certo. Mas para a grande maioria, não. Você tem que ir todo dia. E o ponto é, o que eu estou falando aqui, é que se manter em forma, né, ter aquele corpo saudável, bonito, vai exigir de você ir todos os dias para você não perder a forma. É a mesma coisa com Deus. O conhecer de Deus, o preparo em Deus é algo contínuo. O preparo é algo contínuo que a gente sempre faz e nunca vai parar de fazer. A gente nunca vai parar de fazer isso, de nos preparar, de buscar, para poder conversar com as pessoas, é necessário primeiro ir para a sua presença, buscar antes, e então dialogar, então conversar, então amar as pessoas. Mas é necessário preparo. Daí a aplicação que eu faço para nós é, quanto preparo nós temos tido, nós estamos tendo. Você, líder de célula, como que você tem se preparado para as suas células? Para as suas lâminas que você ministra? Você, cristão, como está a sua devocional? Porque a sua devocional é um preparo para você conversar com as pessoas. O seu tempo com Jesus é precioso para você estar cheio, mas para você também depositar para as pessoas. Você vai para falar, né, com as pessoas às vezes, a gente vai para dialogar, para conversar, para amar, só que falta lá dentro, você sente que está vazio, por quê? Porque a gente está vazio mesmo, é uma realidade. A gente precisa estar cheio antes. E daí, eu falo da presença de Deus, mas eu também falo de conhecimento. Conhecimento da palavra, entendimento, é algo diário. É conhecer e se fortalecer a nossa fé no caráter do Cristo, para a gente poder responder às pessoas. Que é a próxima palavra que Pedro deixa para nós. Ele fala sobre preparo, daí ele fala sobre resposta. E responder às pessoas é algo muito necessário. Responder às pessoas é algo muito necessário. A gente percebe, deixa eu partir para um novo tempo agora, daqui a pouco eu vou falar sobre cosmovisão, eu não quero demorar aqui nessa noite, mas Pedro vai falar sobre a necessidade de a gente responder às pessoas. E eu quero deixar para vocês nessa noite, isso é a minha primeira aula no Interns, eu falo bastante sobre isso, que muitas vezes para a gente responder às pessoas, a gente vai precisar fazer perguntas para as pessoas também. Jesus era um homem de perguntas. Você percebe no ministério de Jesus que diversas vezes, quando ele era questionado, em vez de ele responder de cara, ele respondia com uma outra pergunta.
Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. Chega um jovem rico para conversar com Jesus. Lembra da história? E o jovem rico, ele questiona Jesus, eu até vou ler os versículos aqui, não vai estar no slide. Fala assim, eis aqui alguém que se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? O que ele está questionando? Ele fala, mestre, como que eu posso ter a vida eterna? O que eu posso fazer de bom para mim poder ter a vida eterna? Em outros evangelhos, Jesus ele fala, né? O que você está fazendo de bom? Ele fala sobre as leis, sobre o cumprimento das leis, e ele fala, realmente tem guardado, e Jesus afirma, realmente você tem guardado, você tem cuidado dos seus pais, tem feito muitas coisas, mas te falta uma coisa, Jesus ele fala. Mas ele deixa uma pergunta que é muito forte, que é muito interessante para nós. Jesus ele fala assim, para o jovem rico, por que você me chama de bom? Por que Jesus ele fala isso para o jovem rico? Por que você me chama de bom? E daí ele dá uma resposta para o jovem rico, né? Ele fala assim, só há um homem que é bom. Só um homem que é bom. E daí ele aponta para Deus. Por que Jesus ele faz isso? Porque Jesus percebeu naquele momento que o questionamento e a motivação daquele cara estavam errados. Ele estava falando sobre a eternidade, sobre o céu. E ele estava comparando boas obras para poder ir para o céu. E Jesus ele faz uma contra-pergunta para aquele jovem rico, exatamente questionando a motivação daquele homem, falando sobre bondade. Olha só, bondade, se for por bondade, ninguém vai para o céu por bondade. Ninguém vai para o céu por bondade. Ninguém vai para o céu por realizar bons feitos. Por quê? Porque em termos de bondade, somente Jesus poderia ir para o céu. Porque somente Ele cumpriu todos os mandamentos para ir para o céu. Mas você percebe que Jesus ele faz um questionamento, respondendo o jovem rico e dando um outro entendimento para ele. Olha só, é a eternidade, você não vai acessar assim. Jesus ele tinha esse entendimento. Você pega outro exemplo, quando ele é questionado sobre dízimo, sobre dinheiro. Dá a César o que é de César. Né? Eles perguntam, é certo a gente dar para César? O que Jesus ele faz? Jesus é incrível, né? Ele pede uma moeda e ele pergunta. Ele faz uma pergunta mais uma vez. De quem que é esse rosto aqui? Ele sabia quem que era o rosto. Por que ele faz? Ele faz outra pergunta, olha só. E daí ele responde, deem a César o que é de César. Deem a Deus o que é de Deus. Vários momentos no ministério de Jesus, ele responde, dialogando, conversando, dando outras perguntas. A necessidade de a gente poder responder às pessoas, da gente estar preparado, dando um entendimento correto. Falando para as pessoas, conhecendo as pessoas. E eu quero chamar a sua atenção, porque nesse aspecto entra a realidade de a gente entender quem nós somos em Jesus. Como Jesus era e como nós somos. Como Paulo agia e como nós agimos hoje. Para termos uma fé inteligente, nós precisamos ter esse entendimento. E ter não só essa convicção, mas ter essa visão daquilo que está acontecendo. Mais uma vez, sempre pensando na pregação do Evangelho. E agora eu queria partir para o final já da minha mensagem, não quero me demorar, tá? Não quero demorar para mim terminar aqui. Mas eu falo tudo isso porque a gente tem muita dificuldade de responder às pessoas, mais uma vez. A gente tem dificuldade porque a gente não sabe direito o que crer. Não sabemos o que é uma visão de mundo, por exemplo. O que é uma cosmovisão. Qual que é a visão de mundo que nós temos. Se eu te perguntasse, por exemplo, por que você é cristão? O que você me responderia? Se eu te perguntasse hoje, ou alguma pessoa do mundo perguntasse talvez, por que você é cristão? Por que você crê em Jesus? O que você responderia para ele? Talvez a maioria de nós responderíamos, né, a uma pergunta como essa, contando o nosso testemunho. Falando o que aconteceu, as coisas que nós vivemos. Mas sabe que muitas vezes as pessoas não estão interessadas no como, elas estão interessadas no porquê. Por que você crê no que você crê? Qual é a razão do seu entendimento, daquilo que você crê? Porque as pessoas até têm uma falsa ideia de que nós sofremos uma lavagem cerebral, por exemplo. Os caras trouxeram a gente para dentro aqui, mudaram. E não é esse o entendimento bíblico. Nós temos uma visão, nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos o porquê.
Nós sabemos o porquê, e por isso uma necessidade de termos uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica. Eu queria entrar rapidamente, o que é uma cosmovisão? Eu estou fazendo isso só porque nas próximas mensagens eu vou ter essa base para mim poder ministrar outras coisas, tá? Quando eu falo sobre cosmovisão e pensando no preparo que a gente falou agora sobre 1 Pedro, que é a base da mensagem dessa noite, deixa eu olhar o horário que eu não quero terminar tarde. Eu queria conversar com vocês sobre, projeta para mim sobre cosmovisão lá. Quando você pensa numa cosmovisão, você está falando de uma visão de mundo. Cosmovisão é a lente da nossa cultura. Todo mundo tem uma cosmovisão, independente se você sabe ou não sabe. A cosmovisão não é somente a nossa religião, a cosmovisão tem a ver com tudo que nós vivemos. Tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com as nossas influências culturais, com as músicas que nós escutamos, com tudo aquilo que passa à nossa volta. A cosmovisão é como se fosse uma lente cultural de tudo aquilo que a gente está enxergando e vendo. E o que eu quero apresentar para vocês é que tanto os apóstolos como o próprio Jesus, eles tinham uma cosmovisão. E é uma mesma cosmovisão que eu e você, nós precisamos ter. Eu e você precisamos ter para termos uma fé coerente, para a gente poder conversar com as pessoas. E uma cosmovisão ela é dividida nesses 4 principais pilares, que é inclusive a temática que a gente trabalha no Interns, né? Toda a estrutura de aulas são 18 aulas com base nesses 4 pilares. Em nome de Jesus vai sair um livro disso. E a gente vai tentar lançar no Geração Livre, se Deus fizer um milagre, mas tudo bem. Primeiro, a gente promete e nunca cumpre, porque é difícil. Mas tudo bem, a cosmovisão se baseia em 4 principais pilares. Primeiro, origem. O pilar da origem fala de onde eu vim. Da onde eu vim, o que significa ser humano? Essa é uma pergunta existencial que todo mundo tem, inclusive os seres humanos, e as pessoas, inclusive os cristãos, e as pessoas lá fora também têm. Da onde eu vim? Quem me criou? Por que eu estou aqui? Segundo, significado e sentido. E quando eu falo sobre significado e sentido, eu estou falando sobre propósito. Qual que é o propósito da minha existência? Por que eu estou aqui? Terceiro, moralidade. Quem determina a forma que eu devo viver? Quem me diz o que é certo e quem me diz o que é errado? Como que eu sei o que é certo e errado? Como que as pessoas lá fora sabem o que é certo e errado? Da onde nós tiramos nosso conceito de moralidade? E por último, destino. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Qual é o fim? Quando eu morrer, o que vai acontecer com tudo isso aqui? O que vai acontecer comigo? Essas 4 perguntas definem uma boa cosmovisão. Elas conseguem, de maneira coerente, construir uma cosmovisão. E você, independente de saber ou não, também consegue responder essa pergunta. E as pessoas lá fora talvez não consigam. Agora, o ponto é que todas as filosofias de vida e todas as religiões, elas se enquadram nesses 4 pilares principais. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega a origem que eu falei, tá? Vou tentar escrever aqui. Vocês não vão conseguir ler, mas finge que está conseguindo ler. Quando você pega a origem, quando você pega o cristianismo, é um monoteísmo, né? Um só Deus. Uma religião que também é monoteísta é a Islã. Tá? Quando você pensa na origem do Islã, a criação para o Islã é muito parecida com a criação cristã. Por quê? Porque tem um Deus que criou todas as coisas. De maneira soberana, criou. Tem um contexto talvez um pouco diferente, que vai mudar, mas basicamente é parecido, porque até se você for pegar lá, Maomé bebeu muito do cristianismo, tem todo um contexto, mas tudo bem. A visão muçulmana é bem parecida. Mas se você comparar, por exemplo, o panteísmo, que é uma visão filosófica tipo de hinduísmo, budismo, todas bebem da mesma corrente, mesmo tendo vários deuses. A visão é que as coisas são eternas e que não houve uma criação igual à criação cristã, por exemplo. A criação para o hindu ou para um budista ou para um panteísta é algo espontâneo também, que houve todas as coisas, existe um ser que é dono de tudo e de todos, e ele fez a existência, só que ele não é um ser relacional. Para o Deus cristão, para o Deus até muçulmano, nós temos um Deus que Ele criou, e a Bíblia vai falar para nós, olhando agora biblicamente, que Ele olha para tudo que Ele cria e Ele fala que é bom, mas para os seres humanos, nós temos Deus moldando, o pó da terra e soprando vida, e depois de soprar a vida, Ele diz que a criação, os seres humanos, foi muito bom ter criado.
Olha o relacionamento. A visão cristã não é a visão panteísta, por quê? Porque é uma visão de relacionamento, de envolvimento, onde Deus se envolve com a sua criação, então não é igual. E também é diferente da visão, por exemplo, ateísta, onde tudo é espontâneo, tudo surgiu do nada. Os ateus, até a época do Albert Einstein lá, que descobriram então que houve um início do universo, fisicamente falando, houve um início, não só houve um início, mas vai também ter um fim, né? Você pega a lei da entropia, que diz que tudo se destrói, que tudo vai, no final de tudo, o sol vai acabar, a terra vai acabar. Teve um início e tudo vai acabar. Para os ateus, até certo ponto, há um tempo atrás, o universo era eterno, mas o universo não é eterno, ele teve um início. A pergunta agora é, quem criou? Quem foi o iniciador de todas essas coisas? Foi só espontâneo? Por sorte? Daí nós poderíamos cair nas constantes antrópicas, que são as constantes que mostram quão minucioso é cada detalhe do universo e do mundo, do planeta Terra. Se o planeta Terra tivesse um pouco mais de Sol, se estivesse 5 centímetros mais perto do Sol, não teria vida. Se estivesse 5 centímetros mais distante do Sol, também não teria. Como é possível? São consideradas as constantes antrópicas, que são os detalhes da criação que também apontam para um criador, para um design inteligente. Enfim, a gente tem esse pilar. Você percebe que, em termos de coerência, o cristianismo é o que mais satisfaz o anseio humano de entender a sua origem. Um Deus que se relacionou com a sua criação, que iniciou todas as coisas, que fez de maneira bela e linda e fez tudo funcionar. Caiu aí, mas tudo bem. O segundo ponto é o ponto do significado. Quando eu falo significado, estou falando de propósito. Mais uma vez, quando você vai para a visão islã, a visão islã sobre propósito e sentido é qual? Deus manda e você obedece. O propósito só Ele sabe. Se Ele desejar que você exploda todas as coisas, você vai explodir todas as coisas. Por quê? Porque Ele é soberano e não tem explicação nenhuma. O envolvimento e o relacionamento é distante. É distante. Não é a mesma forma que nós nos relacionamos com o nosso Deus, com o Deus cristão. O Deus cristão é um Deus de significado, é um Deus de sentido, é um Deus de propósito, um Deus que se envolve com a sua criação e em cada detalhe, mesmo que de maneira até às vezes incompreensível, Ele se relaciona e Ele ama e Ele dá sentido e propósito. Agora, a visão panteísta, que foi a que a gente falou na segunda, que é uma visão hindu, por exemplo, eu não estou nem falando dos espíritas aqui, mas o espiritismo ele tem até um sincretismo com um pouco disso, mas eu não vou entrar em detalhe. O panteísmo também não tem, mais uma vez, relacionamento. O sentido e propósito, ele não se enquadra dentro dessa visão, porque no final o que acontece, você tem que renascer numa vida melhor, por exemplo. Até renascer e estar tão bem moralmente, que você vai se juntar à luz, que é o Deus, que é a natureza, que é tudo, é todos, bem geral. Então, no final, também não existe, porque o Deus não é relacional, então você não tem muito sentido. Você está aqui para amar as pessoas, para viver bem, para ser feliz, mas isso tudo passa. E na visão dos ateus, na visão dos ateus que a gente falou, uma visão mais materialista, qual que é a visão de sentido e propósito? Não tem. Não tem sentido e propósito. Porque no final você vai morrer mesmo e não vai importar tudo que você fez. Eu até citei um livro, recentemente eu fiz uma postagem no Antítese sobre isso. Richard Dawkins, ele escreveu o primeiro livro em 1977, chama O Gênio Egoísta. E basicamente o que ele vai explicar a evolução moral do homem é que o homem, por natureza e geneticamente falando, ele é mau. Ele não tende à bondade. Olha só, uma visão até do pecado original. Ele é sempre mau. O que acontece? Os seres humanos precisam vencer moralmente os seus desejos ruins de fazer o mal e serem mestres do seu DNA, basicamente isso. Por quê? Porque no final você é um conjunto de células e nervos e só isso. Você não tem diferença nenhuma de um outro animal, porque você é isso. Agora, mais uma vez, será que isso satisfaz o anseio humano de significado? Será que isso satisfaz o desejo humano de sentido, propósito, de explicar o porquê eu estou aqui? O homem não consegue viver assim.
É por isso que a gente tem, filosoficamente falando, vários filósofos do passado, desde a Grécia Antiga até antes, tentando entender o porquê que o homem está aqui. É só olhar para a nossa cultura e para a nossa geração. Por que tem um alto índice de depressão e de suicídio? As pessoas não sabem por que existem. Não tem propósito, sentido. Elas fazem das suas identidades, né, da sua identidade o seu trabalho, fazem da identidade o cônjuge, o relacionamento, mas não se sustenta. O único sentido verdadeiramente, que preenche verdadeiramente o homem, é o sentido que nós temos na visão cristã. É Cristo dando sentido para o homem e para a sua existência. Terceiro, moralidade, que eu vou correr aqui para mim poder finalizar rápido aqui, gente, porque tá tarde, né? Moralmente falando, para o Islã também você não consegue explicar. Porque o Deus Islã, ele manda você fazer e você tem que fazer. Como que você explica moralmente, por exemplo, um homem-bomba? Não tem, e a visão até de você conquistar e matar, que está presente sim, tá? Na Bíblia deles. É uma visão de você não consegue explicar moralmente as coisas que as pessoas fazem. É só olhar para os países muçulmanos. A mulher não tem direitos, a mulher é vista como um objeto. Você tem, em alguns países, até sistema de castas dentro de países que são muçulmanos também, além da Índia, né, principalmente o Paquistão. Quer dizer, não tem como. Isso se apresenta mais uma vez também na visão panteísta, que é a visão hinduísta. Você tem sistema de castas. A gente foi para a Índia, o pessoal que foi comigo lá para a Índia com interns viu pessoas que nascem e morrem na mesma condição e não têm perspectiva de vida. Por quê? Porque não adianta, você tem que viver bem na casta que você está, para você renascer, reencarnar numa vida melhor. Porque se você viver moralmente pior do que você deve viver, você pode reencarnar pior, você pode reencarnar num animal, num bicho, dependendo da visão hindu, tá? Dependendo da visão panteísta, nem todas são iguais. Mas basicamente é isso, é um sistema moral, velho. Você faz coisas para você obter, crescer, até que você seja absorvido pela luz, mais uma vez, que é tudo, Deus é tudo. Na visão ateísta, você também não explica a moralidade. Moralidade é um processo evolutivo. O homem evoluiu a tal ponto onde você explica quais são os condicionamentos sociais humanos. Eu falo assim, do que é certo e o que é errado. Hoje aquilo que é certo e errado pode ser explicado pela evolução para eles. Só que se isso é verdade, o que é errado para você pode não ser errado para mim. Tudo é questão de opinião. O que Hitler fez, matando os judeus, é a opinião dele. Por quê? Porque a moralidade... Hitler não foi tão evoluído ao ponto de entender que todos os seres humanos são iguais, por exemplo. Somente o conceito cristão traz direitos a todos. Somente a visão cristã vê todos os seres humanos como iguais perante Deus. Essa é a moralidade cristã, que só explica pelo cristianismo, certo e errado de uma lei superior. Se nós não temos um Deus que legisla, e diz aquilo que é certo e que é errado, um governo pode se estabelecer, um regime totalitário pode vir se estabelecer e dizer o que é certo e errado. Se nós não temos alguém, que é o que C.S. Lewis ele vai chamar, né, de lei natural, entendendo o entendimento de que Deus ele diz aquilo que é certo e que é errado, tudo é questão de opinião, nós não conseguimos chegar a um ponto coerente para a sociedade. Então, a visão cristã que mais se apresenta. E para mim, finalizar, destino. Destino. Destino para o Islã. Você nunca tem certeza da sua salvação na visão muçulmana. Maomé, no leito de morte, ele pediu oração, porque ele não sabia se ele ia para o céu. Ele não sabia se ele ia para o paraíso. Ele disse, você pode encontrar lá, fiz uma live com um professor do Islã, né? Vou fazer outra, inclusive, daqui 2 semanas. Ele tem todos os escritos falando a respeito disso. Ele não tinha certeza da sua salvação. Maomé, que era o grande profeta, não sabia. Por quê? Porque você não tem certeza, vai ser pesado na balança suas boas obras e suas más obras. Se for mais más obras, você não vai para o paraíso. Você não tem certeza. Na visão panteísta, você sempre tem que, mais uma vez, também lutar por estar bem moralmente. Né? Você se isola dos seus sentimentos, das suas emoções, mas você tem que viver bem, viver coerente, viver em paz, para assim renascer numa visão.
Mais uma vez, a visão panteísta, ela engloba tanto budismo quanto hinduísmo, tá? Várias filosofias orientais. Eu não estou falando sobre uma propriamente, estou falando de maneira geral. Mas é muito parecida essa visão, né, de reencarnação. A visão, né, ateísta também, você não sabe para onde você vai, né? Você, né, não sei se foi Nietzsche ou foi Richard Dawkins que fala, né, que a esperança cristã é o maior de todos os males, né, porque ela dá a esperança de um mundo vindouro que é fantasioso e foi produzido de maneira ilusória pelo ser humano. Isso não é verdade. Mais uma vez, a única visão que preenche a necessidade do homem de uma esperança maior que ele mesmo é a visão cristã. C.S. Lewis, ele fala assim, né, que o homem ele tem saudade de um lugar para onde ele nunca foi. Ele tem saudades de um país do qual ele nunca visitou. E esse país, esse lugar é o céu. Os seres humanos têm esse desejo, têm esse anseio de um outro lugar que não é esse. Nós desejamos um lugar perfeito, nós desejamos um lugar sem sofrimento, sem dor, sem mal, porque nós não fomos criados para esse mundo. Daí eu finalizo a minha palavra dizendo isso aqui, que a visão cristã é a visão mais coerente possível. É a que mais se sustenta, de maneira coerente, que preenche o anseio humano de origem, significado, moralidade, destino, de onde eu vim, qual é o meu propósito, quem determina a forma que eu devo viver e para onde eu vou. É somente em Jesus. Passa para o próximo slide. Por quê? Porque em Jesus nós temos o ponto central da cosmovisão cristã. É o próprio Jesus. Ele é Deus encarnado, que tomou a forma de homem, viveu para nos revelar o amor de Deus. Ele morreu, né, pagando um alto preço pelo meu e o seu pecado. E hoje nós vemos com a certeza ao invés de dúvidas. E agora respondendo as 4 perguntas. Há um impacto tremendo em Cristo. Origem, para o cristão, nós somos de um valor incomparável. Tão incomparável que Jesus veio e morreu por mim e por você. Significado e propósito. Há um propósito nessa vida. Qual é o propósito dessa vida? Glorificar Jesus, mas mais do que isso, se relacionar com Jesus. Amar Jesus e ser amado por Ele. Servir a Jesus e servir as pessoas. De maneira sacrificial, coisas que nós nunca conseguiríamos fazer, em Jesus nós conseguimos. Por quê? Porque temos Jesus no nosso coração. Terceiro, moralidade. Jesus, Ele pode curar todo o mal do coração do homem, toda a maldade. Aquilo que uma ideologia se propõe a resolver no homem, Jesus ele cura plenamente. Ideologia se propõe a responder e resolver questões que são cruciais e são necessárias, inclusive. Questões sociais, questões econômicas, que são importantes. Mas se você resolve só uma área do homem, várias outras áreas continuam problemáticas. Por quê? Porque o problema do homem não é um problema externo. O problema do homem não é um problema. O problema do homem é o coração do homem, que é a raiz de todos os males, é da onde sai a corrupção do homem. Jesus vem e resolve exatamente esse problema. Ele resolve o coração do homem. E quando o coração do homem é resolvido, todas as áreas do homem são resolvidas. E por último, o destino. Na ressurreição, Deus fará nova todas as coisas. Nós vamos viver para Jesus, viver para Ele, conhecendo cada vez mais Ele, e assim sendo amados por Ele. Fica de pé comigo aí para a gente poder finalizar. Bom, a minha esperança com essa série, eu sei que foi diferente essa mensagem, não é o que normalmente nós ministramos aqui, e vai ser num formato diferente nessas próximas vezes. Mas a minha esperança é que você e eu, nós possamos entender o quão coerente é crer em Jesus. Que não existe outra visão de mundo, não existe outra religião, não existe nada que preenche melhor o homem que Jesus. As outras religiões, filosofias de vida tentam resolver questões do homem, mas somente em Jesus nós temos as verdadeiras respostas. Somente em Jesus nós temos uma visão de mundo coerente. E você tem uma. Esse é o mais importante. Você e eu, nós temos uma visão de mundo. Nós temos o que nós chamamos de cosmovisão. A visão de todas as coisas é uma lente que nos faz enxergar o mundo à nossa volta. Agora, se você tem Jesus, todas as áreas da sua cosmovisão são afetadas.
Jesus afeta cada parte do nosso ser. E as pessoas lá fora, sem perceber, elas têm essas lutas. Todas essas perguntas que eu apresentei aqui para vocês são perguntas relevantes para o mundo lá fora. O jovem, ele tem anseio por questionamentos, por respostas, na verdade. Ele tem perguntas existenciais. Ele tem perguntas sérias. E se você abordar algumas questões, como essas que nós falamos aqui, eu tenho certeza que muita conversa boa vai ter, mas você vai conseguir apresentar Jesus de uma outra maneira. Talvez como nunca antes. Isso é um recurso até do evangelismo, se você for pensar. Uma fé que é missional, uma fé inteligente, é uma fé missional, que vai além daquilo que a gente pode fazer. Agora, mais uma vez, eu creio no agir de Deus e no poder de Deus. Foi o que eu apresentei no início. As duas coisas precisam caminhar juntas. Uma fé inteligente e o agir de Deus e o poder de Deus. Nós temos que crer nas duas coisas. Eu creio em palavras sendo liberadas, em nomes vindo sobre os nossos corações, mas também faça você a sua parte. Busque, tenha esse entendimento. Esse é o desejo do meu coração. E talvez se você é novo aqui, você está aqui nos visitando, eu oro para que Jesus possa encontrar o seu coração também, para aqueles que estão nos visitando aqui. Talvez nessa noite você veio esperando uma outra coisa e hoje a gente falou sobre várias coisas complexas aqui. É a temática que a gente tem trabalhado. Mas eu quero só estabelecer que não tem visão de mundo melhor que a nossa. Não tem. Não tem outro Salvador, é Jesus. Não tem vários Salvadores, é Jesus.